E aí, jogadores de RPG, eu sou o Dimitri, esse é o R2PG e hoje nós vamos falar sobre o meu diário de campanha das aventuras que se passaram em Nova York de Máscara de Nyarlathotep, tá bom? Meus queridos jogadores, por favor, não sigam se vocês são jogadores. Porque se vocês são jogadores e querem experienciar essa aventura magnífica, magnânime que é Máscara de Nyarlathotep, eu garanto para vocês que as revelações são muito importantes. Então, por favor, não prossigam a partir daqui, porque a partir daqui vai estar recheado de spoilers, tá bom? Então, segue outros vídeos, vai atrás de outros vídeos, a gente tem muitos vídeos divertidos, principalmente os nossos shorts, para dicas interessantes, para diversão, para coisas engraçadas. Mas esse aqui, deixe para o seu mestre, marca ele aí embaixo, beleza? E até mais. Logo depois que os investigadores terminaram a cena do Peru, o Peru ele serve basicamente para os jogadores terem um contato maior com Jackson Elias. Eles são chamados por meio de telegramas, não importa onde eles estejam no mundo, lá para Nova York, porque Jackson Elias precisa contar um negócio muito importante para eles. Quando eles chegam lá, eles já veem uma situação onde cultistas estão matando o seu amigo Jackson. E aí já começa no embate, porque eles tentam salvar Jackson de qualquer maneira. Infelizmente, nesse jogo, é colocado que o Jackson ele não pode sobreviver a esta cena. Então, independentemente de qualquer coisa, ele já chega lá, o Jackson já está realmente falecido, por mais que ele esteja dando o último grito dele lá, ele está morrendo, vamos dizer assim, não tem muito o que fazer. Inclusive, quando eu joguei na versão Pulp, tinha um médico. Esse médico, ele olhou lá e eu falei pra ele, olha, não tem como salvá-lo, porque ele já tá numa situação de passagem, vamos dizer assim. Então, lá tem 3 cultistas. Eu já dou a primeira dica aqui. O jogo, ele diz pra você colocar algumas pistas já nesse quarto, certo? Não me lembro quantas pistas são, mas são as 5 ou 6. O jogo também fala que esses caras não só mataram o Jackson, eles estavam revirando o quarto, procurando exatamente essas pistas que ele estava gareando. Então, o que eu fiz? São 6 pistas, eu coloquei uma pista para cada um desses caras. Ou seja, se eles conseguissem derrubar um e conseguissem buscar lá no corpo deles, uma pista já estaria ali, então já seria uma situação, opa, isso aqui é importante e tal. Já vou colocando esse quebra-cabeça dessa maneira, né? Não colocar simplesmente no quarto, depois eles investigam um quarto, não, já coloquei nos caras. É bem interessante, já vou comentar sobre a versão Pulp, porque eles lutaram com os caras lá, mais uma vez falando, os heróis Pulp são muito poderosos, eles derrubaram os caras com muita facilidade, eles mataram 2 dos 3, um conseguiu escapar, só que um deles tentou fugir pela escada de incêndio. E eu falei que a escada de incêndio estava meio quebrada, não sei o que e tudo mais. Eles pegaram e utilizaram uns pés de cabra lá que eles tinham e usaram força para derrubar a escada de incêndio, enquanto o cara tava descendo. A escada, derrubaram o cara ali com tudo lá no chão. Eu fiquei assim, caraca. Já os investigadores não têm tanto poder de combate, mas entraram em embate com eles e conseguiram derrubar um. Os outros 2 conseguiram fugir num carro. Ok, logo chega o encontro com a polícia e aparece um sargento lá. Ele é um NPC que irá auxiliar os jogadores, se eles conseguirem jogar as cartas certas, claro, né? Se eles forem estrangeiros loucos, armados, ele não vai ajudar eles de jeito nenhum, mas dá pra você colocar esse personagem como um coringa aí pros seus jogadores, dependendo de como eles tratarem ou forem tratados, vai ser bem bacana. No caso, em ambas as situações, ele acabou se tornando um NPC aliado muito importante pro jogo, mas vamos continuar daí. A próxima cena que vale uma nota seria o enterro de Jackson. O enterro de Jackson, eles encontram outros NPCs ali importantes e tudo mais, já vão entendendo um pouco da relação do Jackson com aquela cidade e logo em seguida passamos para a leitura do testamento. O testamento de Jackson basicamente é o chamado para aventura, né? Ele chama, galera, gente, eu tava investigando uma situação assim, assim, assado e eu quero que vocês continuem. E daí eu quero que vocês sigam aí por mim, vamos dizer assim. Aí é muito estranho, né? Os investigadores simplesmente disseram, não quero não, falou. Então, mas eles acabam sempre aceitando, por quê? Aquela dica que eu falei pra vocês em outro vídeo, talvez apareça no card, talvez fique aí pra vocês procurarem ou sentir no coração de vocês, mas que é o seguinte, você quando tá criando um personagem pra um tipo de jogo, por exemplo, você vai criar um personagem pro jogo de D&D, Dungeons and Dragons. Eu quero ser um fazendeiro que é especialista em plantar cenoura. Cara, esse personagem ele não é um personagem heróico que nós precisamos, entendeu? Não, meu personagem tem um background de fazendeiro, mas ele é um cara que luta, que... Ok, beleza, esse é o tipo de personagem que cabe em Dungeons and Dragons. Em Chamado de Cultura, o personagem que cabe é um investigador, não importa de onde ele veio, o que ele seja, de onde ele tira das coisas da cabeça dele. Inclusive, em nenhum dos jogos existe um cara que tem a profissão de ser investigador, nenhum detetive particular e nenhum detetive de polícia. O mais próximo seria um agente federal, que existe lá na campanha dos investigadores. Tem um agente federal, uma fotógrafa, um diletante, né, um cara nobre que é provido do próprio dinheiro, e um professor de arqueologia. Se não é arqueologia, é alguma coisa assim próxima. Desculpa aí
Thiago, por ter esquecido qual é a profissão do teu personagem. Já nos Heróis Pulps tinha um espião, um médico, um caçador de bestas grandes. Infelizmente ele não participou de Nova York porque ele dropou o jogo no Peru. E um especialista em demolição. Beleza. Esses personagens são... Então, nenhum deles é o investigador tradicional, mas todos eles são investigadores. Deu pra entender? Ok, vamos continuar o jogo. Vamos continuar a história de Nova York. Em nenhuma desses pontos que eu falei aqui, teve grandes alterações do que está previsto no livro. Todos eles seguiram bem a cartilha, todos os jogadores seguiram bem a cartilha. As coisas começam a ficar mais interessantes logo após isso. Por quê? Os Heróis Pulp, eles começaram a investigar Nova York como um todo. Foram procurar, essa é uma coisa que tem, eu não sei se tem no Brasil, né? Vai ficar a minha ignorância aqui, mas já existia nos Estados Unidos na década de 30, que são os relatórios psiquiátricos, psicológicos, né? O cara vai lá fazer uma terapia, o médico dele fica com os registros. Se ele, por exemplo, for para outro psiquiatra ou para outro psicólogo, o antigo psiquiatra e o antigo psicólogo dele tem que mandar esses registros. Se esse cara falece, esses registros vão para a junta médica. Eles tentaram pegar os registros psicológicos de Roger Carlyle, que é o chefe da expedição Carlyle, que faz parte de toda a trama de Máscara de Nyarlathotep. Eles saíram por Nova York como um todo, se espalhando, e rapidamente eles desconfiaram da Juju House. Eles armaram uma maneira de ficar observando a Juju House e conseguiram seguir um cara estranho lá, que lá estava e tal, seguiram ele até o local onde ele vivia. Lá onde ele vivia, eles invadiram o local lá e conseguiram roubar uns líquidos estranhos e algumas outras informações que tinha no lugar onde esse cara morava. Esse cara nada mais é do que o chefe do culto que está impregnado em Nova York. Então eles conseguiram bastante informações ali. E foi exatamente nessa cena que eu coloquei 2 carros com alguém com Thompson. Eles mataram o atirador de um dos carros e eles mataram o atirador e o motorista de outro. Aí eles entraram no carro do cara que eles tinham acabado de matar, perseguiram o motorista com a Thompson e mataram ele no meio da rua. Foi simplesmente insanidade no meio de Nova York. Eles faziam tanta loucura, tanta insanidade, que é o seguinte, uma das coisas que eu gosto de fazer para os meus jogadores de investigação é toda vez que eles fazem alguma coisa muito doida, que aparece na rua, que acontece não sei o quê, eu faço uma notícia de jornal, e eu faço um jornalzinho bonitinho e tudo mais, e na próxima sessão eu coloco lá o documento, né, para eles verem. Esses caras faziam tanta loucura que eu desisti, porque eu não tinha condição de ficar fazendo próprio atrás de próprio, só por causa das insanidades que eles faziam no meio da rua. Mas fica aí a dica, se os jogadores forem normais e fizerem coisas apenas no limite do absurdo, você faça esses props, é bem fácil de fazer. Posso detalhar mais em outro vídeo se vocês quiserem. Comentem aí se vocês querem saber sobre isso, que eu ensine vocês a fazerem esses props de maneira bem bonita, bem tranquila, e que isso vai deixar os jogadores sentindo que os personagens dele estão muito mais envolvidos com aquele mundo, entendeu? Quando um dos jogadores pegou e olhou assim, caraca, tá o nome do personagem do fulano de tal aqui, isso aqui já estava previsto no jogo ou não? Pô, foi eu que fiz isso daí. Então, assim, vai criando-se o mundo que é deles, e não só aquele mundo que tá no livro que eles têm que jogar, entendeu? Vai ficar mais divertido dessa maneira. Então, continuando. Os Heróis Pulp, eles rapidamente desconfiaram da Juju House, como eu já falei. Aí eles invadiram a Juju House, só tava lá o Silas, invadiram numa situação pela noite. Tava lá o Silas, que é o segundo líder do culto, vamos dizer assim, e o Silas, eles amarraram o Silas, foram lá e tal, e descobriram um monte de coisas estranhas, derrubaram os mortos-vivos que lá estavam e pegaram todos os itens e viram que tinham provas lá. Já entregaram o Silas para a polícia com as provas de que ele estava envolvido com uma situação lá meio errada. Acharam o Mukunga depois por meio de investigação e derrubaram o Mukunga e rapidamente eles encerraram a investigação e basicamente acabou o jogo dos meus Heróis Pulp, porque foi até Nova York que nós jogamos, certo? Então, de coisas Pulp eu só adicionei realmente esse pessoal com metralhadora e tal. Não tivemos a chance de fazer, por exemplo, eles não invadiram no momento que estava tendo um ritual, então não teve pessoas com lanças e tudo mais. Mas tudo bem, sem problema. Mas o grande showdown do jogo foi realmente com os investigadores. Os investigadores, eles acabaram abrindo o bico um pouco ali pro Silas, né? E o chefe da Juju House ficou de olho neles. Aí eles não conseguiram chegar assim até o Mukunga, eles conseguiram o nome do Mukunga, mas não conseguiram aprofundar a investigação em cima dele, então acabou assim, eles sabem que tem esse cara, mas não sabem quem é. Ok, foram-se embora. E aí
Um momento eles se separaram. No que eles se separaram, um dos investigadores foi sequestrado. No que ele foi sequestrado, a galera, não, eu tenho certeza que ele tá no Ju House. Eles já estavam desconfiando do Ju House, mas eles não tomavam nenhuma iniciativa. Aí eles desceram pra Ju House pra tentar resgatar. Lá estava lá o personagem amarrado, desmaiado e tudo mais. Infelizmente foi a primeira falecimento do jogo. Foi um dos que foi tentar resgatar, foi lá e acabou morrendo, que é justamente o personagem do nosso cameraman aqui. E aí eles mataram o Mukunga, que era o líder do culto. Mas o Silas conseguiu escapar. E eles fugiram. No que eles fugiram, eles não conseguiram pegar itens, não conseguiram pegar nada. Eles conseguiram só resgatar o amigo deles e fugiram. O Silas botou fogo no lugar justamente para não ter mais provas. Porque aí agora ele sabia que a galera sabia daquele local. Então, eles perderam todas as provas que lá estavam. O Silas, ele não é um bruxo como Mukunga, então ele não tinha muito o que ele pudesse fazer. Ele tentou ler um livro que ele estava na posse do Mukunga lá para tentar aprender uma coisa ou outra, mas ele só tinha uma magia que ele poderia aprender, que é criar eu fugi o nome dos monstros agora, mas é uns mortos-vivos especiais lá da religião dele, né? Então, beleza. Ele fez um monte de morto-vivo e tudo mais. E eu peguei essa dica naquele grupo que eu falei pra vocês, do Facebook, que é em inglês, né? É pra guardiões de chamar de Cthulhu. Eles falaram, cara, faz uma festa, porque vai ter um eclipse. Faz uma festa do eclipse feito pela irmã de Carlyle. E lá você faz um showdown com o Silas invadindo o lugar, não sei o que e tal. Aí eu coloquei zumbi, coloquei cultista pelado, não sei o que, foi uma loucura, gente rica lá, e os investigadores, tiroteio, facada, meu amigo. Tem investigador que sobreviveu por sorte do dado, porque realmente foi uma situação muito complicada que ela passou. Teve muitas situações de vida ou morte, lá eles conseguiram matar Silas e fugiram com o carro, justamente com o carro que o Silas veio, né, que era uma van. Então o que eu fiz? Já que eles pegaram a van do Silas, possivelmente os itens bons ali, entre aspas, os itens que eles deveriam ter, ou estavam com o Silas e eles não pilharam o Silas, mataram o Silas, deixaram ele lá e foram embora. Mas os outros que o Silas não carregou, estava lá no veículo. E aí foi aí que eles tiveram acesso e aí eles prosseguiram a investigação. E agora eles estão no coração da cultura de 1930, que é Londres, a maior cidade depois de Nova York, daquela época. Então, quando eles terminarem, né, porque eu não vou aqui... Para quem percebeu, para quem não percebeu, eu falei de Nova York aqui, enchi de spoilers. Não posso fazer isso com Londres, porque afinal meus jogadores estão jogando neste momento. Mas se vocês quiserem bater um papo comigo sobre Londres, eu tô jogando Londres agora, Dimitri, eu queria umas dicas bacanas, fala aí a gente pode fazer uma live, né? Aí eu proíbo meus jogadores de aparecerem lá, boto um maluco, uma peixeira na casa de cada um deles, e a gente faz uma live bacana, a gente conversa, a gente discute. Se você quiser saber alguma dica, alguma coisa, uma curiosidade sobre como é que eu fiz aquilo, como é que eu fiz aquilo outro, como é que eu utilizei os poderes do Mukunga, como é que eu utilizei como é que o Silas se virou nos 30 depois que o Mukunga morreu e ele ficou como líder. Tudo isso, se vocês quiserem mais detalhes, porque eu já falei aqui, obviamente, mas se vocês quiserem mais detalhes, se vocês quiserem props que eu criei, porque, por exemplo, eu criei um prop que é o convite para a festa de eclipse. Eu também criei um prop que era a notícia do jornal que iria ter essa festa. Por quê? Porque eles invadiram o esgoto, lá um pedaço do esgoto que eles investigaram e descobriram que Silas possivelmente estaria lá, que é embaixo de um local que era uma máfia lá e tal, que o Mukunga pagava e tudo mais. Então eles invadiram lá o local, junto com a polícia e tal, e lá tinha uma montanha de cadáveres. E junto lá desse montanha de cadáveres tinha esse pedaço de jornal. Eu criei esse prop lá para eles acharem, para eles perceberem, opa, esses caras estão planejando alguma coisa com a festa da senhorita Carlyle. Então é isso. O Fat Mabel é um bar que o Mukunga frequentava, que o bar naquela época era proibido, então era um lugar criminoso. Ele tá na lista de pagamentos do Mukunga. Aí acontece, quando eles queimaram o lugar, eles pediram asilo lá pro pessoal do Fat Mabel. Se os investigadores forem lá sozinhos, vai ser um pouco complicado, porque vai ter cultista e vai ter mafioso. Mas os investigadores chamaram a polícia, então a polícia invadiu por cima, eles foram por baixo. Eles não toparam com muitos cultistas, assim, de frente, pegaram um olho ou outro, mas acharam aquela montanha de corpos. Foi, claro, uma cena de perda de sanidade e também uma cena de encontro de pistas. E é isso, eu espero que eu tenha esclarecido tudo para vocês. E, de novo, se vocês quiserem mais detalhes, alguma coisa e tal, manda mensagem aqui que a gente vai responder todo mundo. E, poxa, segue a gente para mais conteúdo de Chamar de Cthulhu e sejam felizes. Até a próxima.